fórum apresentarmos os resultados da pesquisa realizada antes e depois do segundo painel da manhã de hoje. Quais das opções promete ser mais democrática do seu ponto de vista? Letra A, um mercado mais livre, baseado na iniciativa privada. Letra B, um mercado com alta intervenção governamental e empresas estatais. Antes do painel, a letra A obteve 81,5%. A letra B, 16,2%. Não opinaram 2,4%. Depois do painel, a letra A teve 91,6%. A letra B, 4,8% e não opinaram 3,6%. Nós teremos na programação do 15º Fórum da Liberdade o 5º painel, o futuro da democracia e seus inimigos. Os painelistas são os senhores Armando de la Torre, Fernando Limonge, Olavo de Carvalho e Henrique Dual. A coordenação, a quem passo a palavra, é da jornalista Tamara Leftel. Muito obrigada. Eu gostaria apenas de justificar a ausência do palestrante Ciro Gomes. Nós recebemos aqui, no último momento, um fax da assessoria dele, a Luísa Serpa, assessora de Ciro Gomes, explicando que Ciro Gomes, ele, por recomendação médica, ele deve se manter em repouso de voz por 48 horas. Ele se encontra afônico, o que é bastante comum acontecer, né, nessa fase de campanha eleitoral. Infelizmente, justo hoje, ele está impossibilitado de participar aqui do Fórum da Liberdade. E ela transmite, inclusive, os votos para que o evento encontre o sucesso esperado pela sua importância. Nós lamentamos, então, a ausência repentina de última hora do Ciro Gomes, esperamos que ele se restabeleça rapidamente, mas estamos aqui com palestrantes que certamente vão preencher aqui, satisfazer a todos, ao interesse do público, no mais alto nível, os nossos palestrantes, e eu gostaria de começar, então, primeiro explicando para quem chegou agora, talvez, quais são as regras aqui do nosso painel. Primeiro, ele vai ter a duração de 2 horas, tá? A gente tem respeitado esse prazo. Cada expositor tem um tempo máximo de 15 minutos para a sua apresentação e, ao final, nós vamos abrir para a participação da plateia, vamos promover um debate aberto, vocês podem enviar suas perguntas por escrito, naquele bloco que vocês receberam junto com o material, o bloco de rascunho. Entreguem, por favor, as perguntas às recepcionistas e elas encaminham aqui para a mesa. Bom, para iniciar esse painel, convidamos, então, o senhor Armando de la Torre. O senhor Armando de la Torre é graduado em Direito pela Universidade de Havana, Cuba, cursou Línguas Clássicas, Filosofia e Teologia na Companhia de Jesus em centros e universidades europeias, como Comillas, na Espanha, e Saint-Martin-de-Blois, na França. É também doutor em Filosofia pela Universidade de Munique e, após deixar o Seminário Pio Latino-Americano em Roma, estabeleceu-se nos Estados Unidos, onde foi professor de Sociologia e Filosofia nas universidades de New Jersey, Hampton, Princeton, e atualmente é diretor do curso de pós-graduação da Escola Superior de Ciências Sociais da Universidade Francisco Marroquín, na Guatemala. Nos últimos anos, tem se especializado em estudos econômicos do direito e em análises econômicas do serviço público. Sua última publicação intitula-se 1000 anos sem obras. Por favor, com a palavra, senhor Armando de la Torre. Obrigado. Hablar del futuro es siempre muy arriesgado. En particular, mi bola de cristal siempre está empañada. Pero a pesar de eso, siguiendo esta invitación, voy a hacer un par de comentarios sobre los posibles enemigos
de la libertad en el futuro. Un futuro que se podría discutir si es a corto, mediano o largo plazo. Primero, muchos de los enemigos de la libertad en el siglo XXI serán los del siglo XX. Hay muchas personas que todavía creen que el muro de Berlín existe. Igualmente, hay muchos que no se han enterado todavía de que el proyecto socialista, el socialismo real, murió. Creen que vive. Entonces, muchos creerán en el futuro que el sueño que llevó a tantas muertes y destrucción en el siglo XX puede realizarse todavía en el siglo XXI. Ahora, yendo un poco más a fondo, yo creo que los enemigos del libre mercado, del Estado de Derecho, de la libertad en todas sus formas, van a tener, igual que en el siglo XX, dos causas importantes. La primera es la manera de pensar, la estructura mental, la escala de valores. Hayek, en su última obra, escrita pocos años antes de morir, quiso titularla The Fatal Conceit, o sea, la arrogancia fatal. ¿Y a qué se refería? A la idea de muchos de que la razón individual humana puede organizar el mundo, puede rehacer la naturaleza humana, puede construir la cultura, como si todo ello fuera producto de un diseño deliberado de la mente humana. Según Hayek, y yo por supuesto en ese punto estoy 100% de acuerdo con él, eso es imposible porque la cultura, el orden de la cultura, como el orden del mercado, como el orden del lenguaje, la sintaxis, como el orden de las costumbres folclóricas, como el orden del derecho consuetudinario, son órdenes sin ordenadores. No ha habido una mente que haya diseñado eso. Y pretender crear esos órdenes en base a la razón, lo llamó Hayek una fatal arrogancia, y esa fatal arrogancia sigue viva en la mente de muchos. Por otra parte, las manifestaciones de esa fatal arrogancia en el siglo XX fueron, entre otras pacíficas, el welfare state, el Estado benefactor. La idea de que el Estado debe proteger, dirigir, tutelar paternalísticamente la vida de los ciudadanos. Y eso también tiene su otro efecto. La virulencia de los populismos, como estamos viendo en este momento en Venezuela, que se aprovecha precisamente de esa actitud de gente que está esperando que el Estado, que el gobierno la guíe, la proteja, la oriente, la eduque y la alimente, y que en la Constitución brasileira inclusive está anclado bajo el nombre de derechos sociales. Eso es también un caldo de cultivo para enemigos de la libertad individual. Ese es un aspecto, la mentalidad.
es un peligro para la libertad. El otro segundo aspecto se refiere a posibles emergencias bélicas, de guerra. Las guerras siempre, aun las guerras defensivas, aun las guerras justificables, siempre, sin excepción, las guerras significan un retroceso para la libertad individual. La libertad siempre ha progresado en tiempos de paz, nunca en tiempos de guerra. Y si tenemos guerras, y sabe Dios cómo ha sido la proliferación nuclear en los últimos años, si tenemos guerras y sobre todo nucleares o guerras biológicas o guerras químicas en el siglo XXI, cada una de ellas va a significar un paso atrás para la libertad individual. Ahora, a la par de esto, hay enemigos nuevos, o pueden divisarse o concebirse individuos nuevos, enemigos nuevos y no viejos como los que acabo de mencionar. Yo creo que uno está lamentablemente en un movimiento que tiene sus méritos, pero que puede ser abusado y descarriado, como es la preocupación por el medio ambiente, el ecologismo, que algunos interpretan como la necesidad de que el Estado coactivamente proteja al medio ambiente a costa de la propiedad privada o de los derechos de iniciativa libres de los ciudadanos. Hoy hay muchos estudios sobre cómo el libre mercado, sin necesidad de la coacción del Estado, puede hacer frente en una forma contractual, voluntaria, a los problemas del medio ambiente, e inclusive hace unos pocos años se le dio un premio Nobel de Economía a Ronald Coase, precisamente porque contribuyó mucho a la idea de que no hace falta que los movimientos ecológicos de protección del medio ambiente acudan a los gobiernos para forzar medidas proteccionistas, cuando dejado a sí mismo al mercado, en una forma que ahora no tengo tiempo de explicar, las partes afectadas por la contaminación del ambiente pueden llegar a un sistema recíproco de indemnizaciones que haga innecesaria la intervención del Estado. Otro segundo enemigo nuevo que pudiera haber en el futuro a corto y mediano plazo de la libertad individual es la tendencia hacia gobiernos regionales, y ahí incluyo el Mercosur, o hacia un gobierno mundial, que no es lo mismo que el libre comercio. A mí me llama la atención que el Tratado de Maastricht de Europa sobre libre comercio tuvo necesidad de casi 40,000 artículos para fijar las reglas del libre comercio en Europa. Un tratado de verdadero libre comercio puede constar de 2 o 3 cláusulas, nada más. Inclusive, lo único que habría que hacer sería, en un tratado de libre comercio, es respetar la libertad de los ciudadanos para intercambiar con cualquier otro ciudadano de cualquier parte del mundo, porque el comercio internacional no lo hace Brasil con Francia, o Alemania con la Argentina, o Estados Unidos con Japón, sino ciudadanos, individuos de esos países, y no precisamente en nombre de sus países, que intercambian personalmente con los ciudadanos de otros países. El hecho es que en Europa hoy el Estado omnipotente nacional ha retrocedido, pero se ha desplazado la omnipotencia del Estado nacional a Bruselas, en Bélgica, y ahora
cada vez está más lejano el gobierno europeo de los ciudadanos europeos. Y si tenemos un gobierno un día mundial en Nueva York, estaremos todavía más lejos de ese gobierno, y yo parto del supuesto de que el mejor gobierno es el gobierno más cercano al pueblo. Inclusive diría desde esa perspectiva que el mejor gobierno es el municipal, porque es el que está más sujeto inmediatamente al control de los ciudadanos. Si ya un gobierno nacional puede ser opresivo, si un gobierno regional puede ser todavía más opresivo, imaginemos que sería un gobierno mundial centrado en Nueva York para la libertad de todos los ciudadanos del planeta. También creo que son amenazas nuevas para la libertad individual algunas manifestaciones de la ciencia, sobre todo de la biotecnología. El hecho de que se pueda manipular los genes del hombre, el hecho de que se pueda, y eso va a llegar muy pronto, clonar la vida humana, el hecho a su vez de que se está desintegrando la familia al propio tiempo que la población humana envejece y la promedio de esperanza media de vida en los países desarrollados está alrededor de 77 años para los hombres, 86 para las mujeres, y esto sigue en avance. Yo me imagino que si seguimos manipulando genéticamente o intentando manipular genéticamente a los hombres, aunque pueda haber usos buenos en eso, aunque pueda haber también buenas intenciones como eliminar enfermedades genéticas, y creo que sería oportunísimo que se hiciera, también se presta a manipulaciones y abusos de los cuales nos daríamos cuenta cuando quizás ya sería demasiado tarde. Creo también que el último peligro que puede ocurrir para la libertad, no sé si es nuevo o es antiguo, es lo que yo llamaría el analfabetismo funcional. El hecho de que muchas personas cada vez más aprenden algo en la escuela secundaria, hoy día en la universidad, pero saben de física o de matemáticas o de lingüística o de sociología o de química o de biología, pero de algo tan elemental como cómo funciona el mercado, cómo se fijan los precios libremente por una libre oferta y una libre demanda, cómo se asignan racionalmente los recursos a través de los precios libres. Esa enseñanza elemental no se da ni al nivel de secundaria ni al nivel de universidad en la mayor parte de los centros educativos mundiales, inclusive en Brasil. Eso es muy peligroso, porque la gente que sabe algo, pero no mucho, puede tener más peligro para la libertad que el que se considera ignorante porque es analfabeta. Los semi-analfabetas funcionales, en nombre del pequeño conocimiento que tienen, pueden querer imponer a los demás soluciones y conductas de vida que más bien les van a restringir el uso racional y productivo de su libertad. Quiero terminar, porque ya se me acabó el tiempo, con una frase de Thomas Jefferson de principios del siglo XIX, que es aplicable a principios del siglo XXI para cada uno de nosotros. Que no olvidemos que el precio de la libertad es siempre una eterna vigilancia. Muchas gracias. Agradecemos então as palavras do senhor Armando de la Torre. E vamos ouvir agora então o senhor Fernando Limonge. Ele é professor, doutor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras Humanas da USP, Universidade de São Paulo. É presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP,
membro do Conselho Deliberativo do Núcleo de Estudos do Ensino Superior, NUPES, e diretor adjunto do Centro de Estudos da Metrópole da FAPESP. Bacharel em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, mestre em Ciência Política pelo Departamento de Ciências Sociais do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas e PhD em Ciência Política pelo Departamento de Ciência Política da Universidade de Chicago. Por favor, as palavras de Fernando Limonge. Pode. Boa tarde, senhoras, senhores, membros da mesa. Eu queria, antes de mais nada, saudar os organizadores desse evento e registrar a minha enorme honra de participar deste fórum. O tema do painel, como vocês sabem, é o futuro da democracia e seus inimigos. Eu posso estar enganado, mas o fato de o futuro da democracia, no título do painel, vir acompanhado de inimigos, pode transparecer um certo pessimismo. Há um certo, aos meus ouvidos, ao menos, soa como um alarme, como uma preocupação. Estaria, de fato, a democracia sendo ameaçada por algum tipo de inimigo? O tom dominante na academia é francamente pessimista. Um exemplo acabado desse pessimismo se encontra num recente livro editado pela Comissão Trilateral para a Democracia, Disaffected Democracy, What is Troubling the Trilateral Countries, editado por Susan Parr, Robert Putnam e Russell Dalton. Segundo esta linha de argumento, as democracias nos países ricos estariam enfrentando problemas dos mais graves porque causados por um inimigo interno, ou melhor, pela dilapidação de um capital social que estaria se erodindo. As práticas, atitudes e valores que dariam fundamento à democracia estariam desaparecendo. Uma evidência forte nesse sentido é a queda na participação política que vem ocorrendo em todas as democracias avançadas. Nos Estados Unidos, dos anos 1960 até hoje, essa queda na participação foi superior a 25%. Estaríamos realmente enfrentando riscos? Além da participação política, todos os outros indicadores consultados, como nível de associativismo, nível de participação em associações voluntárias, etc., vem caindo. Essa lista não tem fim. Os autores são capazes de fazer uma lista interminável. Se a democracia estiver, de fato, ameaçada por essas carências, por essas falhas, por esta erosão dos valores nos países mais desenvolvidos, que dizer dos países subdesenvolvidos? Países que sempre foram carentes dessas mesmas qualidades. Estaria, portanto, o Brasil condenado a ter dificuldades em manter a sua democracia? Seria verdadeiro esse diagnóstico? Eu não creio que seja verdadeiro esse diagnóstico. Nós não devemos ser pessimistas quanto ao futuro da democracia, quer nos países desenvolvidos, quer no Brasil. Eu vou apresentar razões para tanto. Em primeiro lugar, eu vou fazer uma análise um tanto conceitual e analítica. Em seguida, eu vou tentar mostrar alguns dados. Então, esse dado está posto um pouco antes da hora, mas depois eu volto a ele. Então, para organizar o debate, a primeira coisa, o primeiro ponto, o ponto de partida, é uma definição de democracia. O que é a democracia? O que entendemos por democracia? É preciso separar claramente requisitos para uma ordem democrática, da definição de democracia, dos resultados que acreditamos a democracia possa vir a trazer. Não podemos confundir essas três coisas. Então, o que é a democracia? A democracia, fundamentalmente, é um regime político em que os principais postos de exercício do poder são preenchidos por meio de eleições. Ou seja, a democracia é um regime político onde o governo perde eleições.
Isso significa dizer que o que define a democracia é a competição política, é o fato dos resultados das eleições serem respeitados. Para facilitar o entendimento desse ponto, vamos imaginar que só existem dois atores políticos nessa sociedade, o governo e a oposição. Pensando dessa forma, nós podemos nos perguntar, por que o governo respeita os resultados da eleição? Por que um governo derrotado abandona o palácio e vai de volta à vida civil? Por que ele não dá um golpe e não fecha o regime após ser derrotado nas urnas? Do ponto de vista de uma oposição derrotada, por que a oposição não recorre às armas, não se rebela, não chama as tropas, etc., etc.? A democracia é um sistema político onde a competição é estável, onde atores têm por que esperar a próxima eleição. É um equilíbrio político, um equilíbrio em que eu sei que ganho mais se esperar a próxima eleição do que se me rebelar. O custo de reprimir a oposição é muito alto. A expectativa de ganho esperando a próxima eleição pode ser maior. Em outras palavras, a democracia não depende de capital social, de valores, de atitudes. Atores racionais, agindo conforme os seus objetivos, respeitam as regras do jogo em determinadas condições. Que condições são essas? Eu vou procurar mostrar em seguida com dados. Ou seja, para ser um pouco mais polêmico, da mesma forma que o jantar do Adam Smith não dependia do altruísmo do açougueiro, a democracia não depende do civismo dos seus cidadãos. Não é o civismo, não é o capital social, não são valores que mantêm as democracias vivas. A tolerância pode ser racionalmente escolhida. Passemos a alguns dados e vejamos o que eles nos dizem. Voltando ao ponto, há razões para sermos pessimistas? Qual é o movimento de democracias no mundo? Esse gráfico que eu estou apresentando aqui é baseado numa classificação de todos os regimes observados no mundo entre 1946 e 1999. A classificação de democracia é feita de acordo com a regra que eu acabei de apresentar. Democracia é um regime onde há eleições e resultados das eleições são respeitados. São 7.310 casos que eu tenho classificados nesse banco de dados de 1946 a 1999. Como nós podemos ver, em 1946, algo como 46% dos países eram democráticos. Hoje, 57% dos países são democráticos. Há, portanto, razões para otimismo. O período pode ser dividido basicamente em dois subperíodos. Um período que vai até 1977, um período em que há uma queda na proporção de democracias, e a partir de então, a partir de 77, 78, você altera a inclinação da curva e a proporção começa a subir. Hoje, neste banco de dados, nós temos 190 países, 109 deles classificados como democráticos. Se nós trocarmos para o segundo gráfico, nós vamos ver... Cadê a moça que ia trocar os gráficos? Segundo gráfico, por favor. Esse movimento de democracias tem um problema aí dentro. O número de casos não é fixo. Tem país entrando, principalmente com a descolonização da África, e essa proporção, portanto, é afetada pelo tipo de país que está entrando. Então, aqui eu estou apresentando apenas as proporções de democracias na América Latina. O número de países é fixo. O que é que nós observamos? Observamos uma pequena flutuação no início, depois o clima, digamos assim, negativo que vai até meados da década de 70, final dos anos 70, e depois uma recuperação. Hoje,
dos países da América Latina, apenas 4 não são classificados como democráticos. Ou seja, a grande maioria dos países hoje na América Latina é democrático. Há, portanto, lugar para otimismo. Mas ele não deve ser exagerado, porque a proporção de democracias é determinada por uma série de movimentos. Nós precisamos saber explicar como regimes autoritários morrem, por um lado, e 2, como regimes democráticos se mantêm vivos. Esta é a forma de saber como isto vai evoluir no futuro. Se olharmos um gráfico com o número de mortes de regimes autoritários, nós vamos ver apenas que esse número está crescendo, mas nós não temos um verdadeiro, digamos assim, dominó. Não há um crescimento cumulativo. Há mais democracias nascendo do que morrendo. Há mais regimes autoritários morrendo do que nascendo. Isto acumula no tempo e o número de democracias está aumentando. Mas isso não significa que nós temos como aquele efeito dominó, de que uma democracia que nasce num país hoje aumenta a probabilidade de que um país vizinho virá a ser democrático. O movimento continua independente. A conclusão, portanto, que podemos chegar é que há um clima favorável à democracia. Esse clima já foi desfavorável à democracia na década de 60 e 70. A ciência política, como a meteorologia, é uma ciência bastante fraca. A meteorologia não sabe prever o clima, a ciência política não sabe prever como regimes mudam. O clima pode mudar. Nós podemos, de repente, começar a descer de novo essa ladeira. Nós não sabemos. O que nós sabemos? Nós sabemos apenas duas coisas. Uma, que nós sabemos que não sabemos explicar como regimes autoritários morrem. Nós sabemos explicar como democracias se mantêm, ou por que democracias não morrem. Então, se a gente passar um próximo gráfico, o gráfico 3, nós vamos ver um período um pouco menor do que aquele período que eu plotei inicialmente, agora somente dos anos 1950 aos anos 1990, a relação entre renda per capita e proporção de democracias observadas. O que é que nós observamos claramente aqui nesse gráfico? Que há uma relação direta e positiva entre renda per capita e proporção observada de democracias. Aparentemente, isso nos traz a resposta para a pergunta. Sabemos agora, à primeira vista, como ditaduras morrem. Basta que ocorra o desenvolvimento econômico. Infelizmente, isso não é verdade. Porque o que nós temos aqui é o que, em linguagem estatística, nós chamamos de um cross-section. Nós estamos acumulando casos por banda de renda per capita, mas nós não estamos acompanhando a história de cada país. A nossa tendência é interpretar que esta linha está trazendo a probabilidade de que a democracia venha a ocorrer em um determinado país. O fato é que a maior parte dos países que nós observamos no mundo se encontra em um desses dois quadrantes. Ou são países que iniciaram a nossa amostra aqui em 1950 pobres e permanecem pobres. Ao outro extremo, países ricos que permaneceram ricos. Há poucos países que atravessam aquele Rubicão ali, que atravessam a fase entre pobre e rico. Então, o que é que nós observamos? Observamos que a maior parte dos países pobres permanece pobres e tem alta probabilidade de serem autoritários. Observamos no outro extremo países muito ricos que tendem a continuar ricos e que tendem a ser democráticos. Tendem, não necessariamente são democráticos. Não observamos muitos países que percorrem esse caminho, que transitam entre pobre e rico. Os poucos países que transitaram entre pobres e ricos não transitaram necessariamente do autoritarismo para a democracia.
Os casos que temos nos dão 50% para cá, 50% para lá. E existem muitos países muito ricos que permaneceram autoritários, ultrapassando longamente a barreira em que eles deveriam ter se tornado democráticos, de acordo com esse gráfico. Então, não sabemos como regimes democráticos nascem, mas sabemos o que sustenta a democracia. O que sustenta a democracia é a própria riqueza. Se um país é rico, ele não passa por nenhuma transição para o autoritarismo. Não há nenhum caso de regime democrático em país rico com uma renda per capita superior àquela da Argentina em 1980, perdi a data. Em 1975, a Argentina foi o país que passou pela transição de regime democrático para autoritário com a renda per capita mais alta já observada, $6.000, medido em poder de compra, paridade de poder de compra de 1985. São 31 países que já viveram mais de 742 anos de democracia sob as mais diversas condições, quer dizer, ricos, né, e que viveram mais do que 742 anos sem qualquer transição. Ou seja, nós sabemos, se quisermos manter a democracia, o que precisamos. E, além do que, se olharmos o efeito de curto prazo do crescimento econômico sobre a democracia, nós veremos também que crescimento econômico de curto prazo favorece a democracia. Democracias morrem menos quando estão crescendo economicamente do que quando estão passando em crise. Com isso, então, eu concluo dizendo que as perspectivas para a democracia são muito positivas. Basta que ocorra desenvolvimento e a democracia será mantida. Eu tinha mais o que falar, mas eu deixo para o debate. Eu ia falar alguma coisa sobre o Brasil, mas espero que a gente possa discutir o caso brasileiro nos debates. Muito obrigado. Agradecemos a participação de Fernando Limonge. E vamos passar a palavra agora ao senhor Olavo de Carvalho. Opa! Que torcida, hein? Ele é filósofo, escritor, jornalista e conferencista. Olavo de Carvalho é saudado pela crítica como um dos mais originais e audaciosos pensadores brasileiros. A tônica da sua obra é a defesa da interioridade humana contra a tirania da autoridade coletiva, sobretudo quando escorada numa ideologia científica. Entre as suas obras, destaca-se O Imbecil Coletivo, Atualidades Culturais Brasileiras. Com a palavra, senhor Olavo de Carvalho. Muito obrigado. Bom, então, se estamos discutindo o futuro da democracia, vamos começar por nos abster de tomar posições otimistas ou pessimistas, porque já dizia Georges Bernanos que o otimista e o pessimista são apenas o Oliver Hardy e o Stan Laurel da filosofia, o gordo e o magro. Então, abstendo-nos de começar por abordar uma situação a partir do sentimento subjetivo que temos dela, vamos procurar apreender algo do conceito da própria democracia. Quando você está lidando, por exemplo, com ciências matemáticas e geometria, e você quer obter a definição de uma entidade, basta você delinear certas propriedades que se mantêm constantes e que são suficientes para distingui-la de outras figuras ou de outras entidades. Mas acontece que quando você entra no terreno da história das ciências humanas, esse tipo de definição fixa e estável não basta. Não é que ele não é necessário, ele é necessário, mas ele não basta, porque uma vez definidos os traços constantes, é preciso ver que esses traços serão vistos de maneira diferente, em situações diferentes, porque entra aí a variável semântica, linguística. Quer dizer que na própria linguagem com que você enuncia a fórmula estável, se infiltrará um elemento de instabilidade e de variabilidade. Portanto, para sabermos o que é democracia, por exemplo, não basta nós termos definido estaticamente, vamos dizer, os traços permanentes que nos permitem reconhecê-la. Para obter uma definição correta, é necessário introduzir um segundo elemento, que é exatamente o elemento semântico, que é a nuance diferente que isso vai
assumindo em cada etapa. E para captarmos essa nuance, nada melhor do que procedermos por contraste. Ou seja, falamos em democracia, mas é democracia contra o quê? Qual a alternativa que existe para a democracia em cada época? Então, nós podemos contar a história da evolução do conceito de democracia, basicamente em 3 etapas. Em primeiro lugar, a democracia surge como uma alternativa àquilo que, grosso modo, chamaríamos o antigo regime. Tá certo? Vamos dizer que o antigo regime, para definir da maneira mais grosseira e rápida possível, seria um regime no qual a constituição do poder não é considerada um problema. A constituição do poder é simplesmente herdada e deve continuar assim, mais ou menos, geração após geração. No máximo, havia algum conflito dinástico dentro das classes superiores. A democracia surge a partir do momento em que se considera que a constituição do poder é um problema de todos. Todos devem, de alguma maneira, participar da elaboração do poder. Então, essa é a primeira acepção da democracia como alternativa ao antigo regime. Isto marca toda a história da ideia de democracia ao longo do século XIX. Porém, no século XX, podemos considerar que o antigo regime está totalmente extinto. E, no entanto, a democracia não ocupa todo o espaço, porque surge uma outra alternativa completamente diferente, que é o totalitarismo moderno. Não há nenhuma semelhança entre o totalitarismo comunista ou nazi-fascista e o antigo regime. Quer dizer, as semelhanças são meras coincidências, mas a diferença é brutal. Por exemplo, só para vocês terem ideia de uma diferença, vocês veem que quando no antigo regime o governante mais poderoso da Europa, que era Luís XIV, quis formar um exército, ele teve que ir de cidade em cidade pessoalmente pedir pelo amor de Deus para que as pessoas se alistassem. Isso era o máximo que ele podia fazer, pedir. As pessoas se alistavam se queriam. Já quando veio a Revolução Francesa, se institui o recrutamento militar obrigatório e rapidamente se forma um exército 10 vezes maior do que aquele que tinha Luís XIV. Então, o totalitarismo surge como um projeto de sociedade totalmente planejada a partir de uma concepção global do que seja a sociedade humana, a natureza humana, a finalidade da história, etc, etc, etc. Ora, a democracia que se delineia em contraste com o totalitarismo já não é mais simplesmente a mesma que se definia contra o antigo regime. Ela continua a mesma, mas é necessário lhe acrescentar outros traços que antigamente não era necessário explicitar. Por exemplo, dentro do novo quadro, a livre circulação, vamos dizer, de informações, a livre circulação do conhecimento adquire uma importância enormemente maior do que teve no comecinho da história da democracia. Por exemplo, quando Thomas Jefferson dizia que para haver democracia precisa haver um povo informado, ele não tinha a menor ideia da quantidade de informações que isso poderia requerer. Ele achava que bastava as informações sobre o debate político. Hoje nós entendemos, por exemplo, que há informações de ordem científica, religiosa, que podem ser fundamentais para o debate democrático e que no tempo de Thomas Jefferson ninguém pensaria nisso. Ou seja, a democracia que se perfila como alternativa ao totalitarismo é mais complexa e mais difícil de defender do que a simples democracia inicial. Nós podemos considerar que hoje em dia, nesse começo do século XXI, a ideia totalitária, enquanto tal, está desmoralizada. Quer dizer, ninguém mais ousa defendê-la publicamente, ao menos com a ingenuidade com que, na década de 20, Benito Mussolini proclamava tudo para o Estado, tudo pelo Estado e nada fora do Estado. O sujeito que disser uma coisa dessa hoje é internado. Tá certo? Então, enquanto ideia, o totalitarismo praticamente acabou, mas somente enquanto ideia. Porque a nova situação da democracia hoje, vencido teoricamente o problema do totalitarismo, é da democracia versus pseudodemocracia. É da democracia versus tudo aquilo que pode desnaturá-la, corroê-la, falsificá-la e, enfim, tudo aquilo que pode nos vender, sob outros pretextos e outras denominações, o bom e velho totalitarismo. Então, e com a ressalva de que os perigos assinalados pelo professor de la Torre, eu acho que todos eles são reais, eu subscrevo tudo que ele disse, linha por linha, eu só gostaria de destacar algumas nuances nisso aí que ele disse.
O primeiro grande obstáculo à democracia é a ideia corrente de hegemonia e a ideia da democracia gramsciana. Se você ler os escritos de Antônio Gramsci, que é hoje um dos teóricos mais influentes no Brasil, em toda a América Latina e também nos Estados Unidos, você verá que ele fala de democracia o tempo todo. Mas o que ele entende exatamente por democracia? Ele entende por democracia a sociedade civil organizada, ou seja, são um monte de órgãos, como, por exemplo, ONGs, igrejas, sindicatos, etc., que não fazem parte da estrutura do Estado, mas que, segundo ele, se entremesclam com o Estado num negócio chamado Estado ampliado. Dito de outro modo, a tal da sociedade civil organizada é apenas um nome do bom e velho partidão. Porque primeiro você organiza toda a sociedade através da ideia a sociedade civil através da ideia de hegemonia, ou seja, todos têm uma ideologia só e, permanecendo fora do Estado, de certo modo estão integrados com o Estado na administração pública. A ideia da reforma do Estado que houve aqui no Brasil, uns anos atrás, e que seria de passar a ONGs, por exemplo, uma parte da administração pública, que parecia uma ideia democratizante, na verdade é apenas a realização da ideia gramsciana do Estado ampliado. Ou seja, há um monte de organizações que são da própria sociedade civil, todas mais ou menos com a mesma ideologia, sem pertencer à estrutura do Estado, exerce um tipo de poder estatal. A ideia é monstruosamente totalitária, exatamente com o nome de democracia. E veja que essa ideia de sociedade civil organizada entrou tão na cabeça das pessoas que eu, ao entrar aqui, eu vi hoje uma plaquinha, exposição, não sei o que, da sociedade civil organizada. Eu disse, o Antônio Gramsci entrou até aqui. Olha que coisa espantosa, né? Então, veja, esta penetração universal das ideias, essa espécie de permeação, a ideia que está onipresente, isto é exatamente o que Antônio Gramsci chama de hegemonia. Hegemonia é fazer todo mundo pensar do mesmo jeito, sem que ninguém haja discutido o problema, e de modo que todo mundo acha a coisa mais natural do mundo ter pensado daquele jeito desde que nasceu. Então, é a produção, vamos dizer, artificial de um consenso sutil. Então, digamos, a democracia gramsciana fundada na hegemonia, ela é hoje o principal inimigo da democracia. Principal, sobretudo, porque se apresenta exatamente com o mesmo nome de democracia e fala numa linguagem que é facilmente aceitável por pessoas que são sinceramente democratas. Um segundo inimigo da democracia que eu diria é a ideia da democracia ampliada. Por exemplo, todo mundo acredita que democracia é um negócio tão bom que a gente deve ampliar os direitos democráticos até que eles abranjam toda a esfera da vida humana. Ora, a democracia é um bicho que tem uma característica que é o seguinte: quando ele cresce muito, ele vira o seu contrário. Eu vou lhes dar um exemplo. O pessoal fala de democratizar a cultura. Então, a ideia de democratizar a cultura passa por uma certa transformação dialética. Num primeiro momento, democratizar a cultura é você distribuir a todos os que são considerados valores mais altos da cultura. Então, vamos chamar isso de democracia cultural distributiva. Então, você distribui para todo mundo, você dá a todo mundo os meios de acesso ao que a cultura humana produziu de melhor, portanto, aos mais altos valores. Porém, num segundo momento, entra a seguinte consideração. Espera um pouquinho. Nós que somos os beneficiários da democracia cultural, nós não queremos apenas receber os valores mais altos, mas também nós queremos opinar sobre quais são os valores mais altos e os mais baixos. Neste momento, a ideia de democracia cultural inverte, porque, vamos dizer, a maioria reunida, e sobretudo trabalhada por um partido político, pode decretar que os valores mais altos são justamente aqueles mais baixos. Então você volta a distribuir ao povão apenas os valores mais altos, os valores mais baixos, justamente em nome da democracia cultural. Quer dizer, ou seja, num primeiro momento você acha que democracia cultural é você distribuir discos de Bach para todo mundo, né? No instante seguinte, né, se chega à conclusão de que, não, o povo, se é democracia, o povo tem que opinar. Então agora o povo vai decidir quais são os valores mais altos, daí todo mundo vota no Teixeirinha. Tá certo? Então você distribui de novo Teixeirinha para o povão e Bach só para a elite. E agora isso que antigamente se chamava elitismo passa a se chamar democracia cultural. Então, a ideia de ampliação da democracia é uma ideia autocontraditória e perigosíssima.
democracia, ela é democracia enquanto ela se restringe ao domínio político-jurídico. Se você estende muito para o domínio econômico, social, cultural, psicológico, familiar, etc., etc., você a elimina. E daí você entra exatamente naquela dialética que dizia Georges Bernanos. Georges Bernanos dizia, a democracia não é o contrário da ditadura, é a causa da ditadura. Ou seja, a democracia ela vai se transformando e se transforma em ditadura. Portanto, impedir essa corrupção da democracia, que vem junto com a ideia de ampliação da democracia, acho que é um dos primeiros deveres de quem gosta um pouco de viver numa democracia. Um terceiro inimigo da democracia é o que eu chamaria, esse vem de dentro das fileiras liberais, veja que coisa terrível, é o que eu chamaria o economicismo liberal. Esse inimigo é o seguinte, é aquele sujeito que acha que se você liberalizar a economia, se botar a economia de mercado, tudo depois se liberaliza automaticamente. Isso é apenas uma versão, vamos dizer, invertida do determinismo econômico marxista. Você achar que a economia determina as instituições, quando evidentemente não determina. Se você, num país que está, vamos dizer, sob o regime autoritário, você vai lá e institui a economia de mercado, nem por isso o resto vai se liberalizar, você vai ter que lutar para que liberalize. Ou seja, é perfeitamente possível você ter economia de mercado e ter uma tremenda ditadura. Atualmente, há 10 anos estão metendo economia de mercado na China, e o governo da China está cada vez mais tirânico, continua fuzilando suas 300 pessoas por mês, continua ocupando o Tibete, que hoje em dia, em Lhasa, capital do Tibete, tem mais soldados chineses do que cidadão tibetano. Tudo isso é compatível com a economia de mercado, a qual enriquece o governo chinês, né, para que ele compre mais armas, contrate mais soldados e oprima mais um pouco a sua população. Essa situação pode continuar indefinidamente. A liberdade e a democracia não é uma decorrência automática da economia de mercado. Ela é uma obra da conquista e do esforço humano. Muito bem. Há mais uma série de inimigos, mas eu vou deixá-lo para outra vez, porque não temos mais tempo. Já que tinha 2 minutos, agora já acabou. Muito obrigado. Muito obrigada. Agradecemos, então, a participação do senhor Olavo de Carvalho. E passo, então, a palavra agora ao senhor Henrique Dual, que é graduado em Administração de Empresas e Contadoria Pública pela Universidade de Buenos Aires, é Master of Science in Management pela London Business School, com curso sobre investigações operativas pela New York University, foi fundador da Apple Argentina, da Maxim Software Incorporation, da Maxim SA e da Junior Achievement Argentina. Foi professor da Escola Superior de Economia e Administração de Empresas e membro do Conselho Diretivo da Fundação para o Progresso em Libertad. Atualmente dirige empresas do ramo agropecuário em Buenos Aires, Córdoba e Santa Fé. Por favor, senhor Henrique Dual. Gracias. Lo que ha pasado en Argentina demuestra que si queremos que la democracia sobreviva, debemos luchar por ella. Yo creo que la causa principal de la crisis argentina, que nos afecta a muchos, es que los argentinos de bien, los argentinos más capacitados, los argentinos más honestos, se han retirado de la política hace 50 años. Y hoy estamos pagando el precio de ese abandono. ¿Qué es luchar por la democracia? En primer lugar, mantener un ojo vigilante, como decía Jefferson. La libertad no sobrevivirá si no controlamos al gobierno, porque el ser humano tiene una ansia natural por aumentar su poder, y los gobernantes están incluidos en esta regla. Y si los dejamos solos, van a poner reglas que aumenten su poder, van a aumentar los impuestos, van a tratar de hacer cosas muchas veces de buena fe, y van a disminuir nuestras libertades individuales. Y al disminuir las libertades individuales vamos a terminar perdiendo los derechos democráticos. En segundo lugar, hacer prevalecer los derechos y libertades individuales por sobre la seguridad colectiva. Porque recordemos que no existe un ser colectivo, sino que existen individuos. Son los individuos los que tienen ansias, los que planean, los que desean, los que tienen gol, los que se ponen metas y después luchan por obtenerlas. Entonces la seguridad de la sociedad solamente tiene sentido en la medida que sea la seguridad para los individuos. En momentos como lo que pasó en septiembre 11 es cuando
hay voces que dicen que se debe limitar las libertades individuales y aumentar el poder del Estado para defenderse de esto. Debemos tener mucho cuidado de estos llamados. En tercer lugar, debemos participar todos directamente en política. Esto no quiere decir que nos hagamos todos políticos profesionales. En democracias más avanzadas vemos que hay muchas formas de participar en política que no sea como políticos profesionales. En muchos casos en las legislaturas, sobre todo en las municipalidades y en los estados, hay ciudadanos que sin dejar de ser ciudadanos, sin dejar de ser empresarios o profesionales, son miembros de la legislatura. En Latinoamérica, en cambio, vemos que las legislaturas están copadas por legisladores profesionales, por políticos profesionales, y eso es malo, porque legislan y nunca han tenido que pagar un sueldo, nunca han tenido que organizar una empresa, nunca han tenido que vender y cobrar. O sea que no conocen los problemas de la vida real. En democracias más avanzadas vemos que también la gente entra y sale de la política, participa un gobierno durante un periodo y luego vuelve a la actividad privada. Eso es muy bueno, porque trae consigo toda la experiencia de la vida privada, sabe lo que es pagar impuestos, entonces va a ponerse límites al tratar de aumentarlo. Debemos además controlar al Estado desde las entidades intermedias, entre ellas las cámaras empresarias. Un error que hemos cometido en Argentina es como empresarios luchar por una prebenda, por una ventaja a corto plazo y olvidarnos de los principios, del principio de gobierno limitado, de la libertad individual, del tamaño del Estado, que debe ser chico, de la libertad de comercio. Por último, debemos defender la democracia desde la prensa. En ese sentido debemos apoyar los diarios, las revistas que defienden la democracia, que defienden las libertades individuales y la limitación a los poderes del Estado. Ahora quisiera hablar un poco sobre el futuro de la democracia. En este sentido yo soy muy optimista. ¿Qué veremos en las democracias del futuro? Bueno, yo creo que la tecnología de la información ha transformado todas nuestras vidas. Ha transformado la forma como trabajamos, cómo nos educamos, cómo nos comunicamos con nuestros seres queridos. Y también va a terminar transformando nuestra democracia y la forma como gobernamos. En primer lugar, el fundamental control de los actos de gobierno. Cada vez más vamos a ver toda la información del Estado metido en Internet. Entonces ahí vamos a poder controlar hasta cada gasto individual del gobierno. A cuánto ha comprado en la última licitación. En segundo lugar, e-government. Gobierno a través de Internet. Esto ya lo estamos viendo mucho, incluso en nuestros países. Sobre todo, lo primero que han implementado los gobiernos es que paguemos los impuestos a través de Internet. Lo que quisiéramos nosotros es ver servicios a través de Internet, más que impuestos. Pero igual es una forma de adelanto. Después, formas de democracia directa. Tenemos una fundación que hemos formado hace un año que se llama justamente Democracia Directa, y lo que trata de implementar son formas de democracia directa. En este momento estamos con una iniciativa de juntar firmas. Si juntamos 400.000 firmas, obligamos al Congreso a tratar un proyecto, y ese proyecto es justamente cambiar el sistema de representación en la Argentina, la forma como elegimos a los senadores, diputados y al presidente. Si pudiéramos hacerlo a través de computadoras, en vez de tener que juntar firmas en esquinas, llenando planillas, lo pudiéramos hacer a través de la computadora, sería muchísimo más fácil y tendríamos mucho más poder. Después, limitación constitucional a los poderes del Estado. Ese creo que es un cambio muy importante también. Fíjense el caso de Argentina. Nosotros hace 10 años teníamos impuestos bajos. Justamente el cambio que introdujo el gobierno de Menem a principios de la década del 90 fue bajar drásticamente los impuestos. Sin ningún cambio constitucional pasamos de impuestos bajos a impuestos muy, muy altos como el actual. En los últimos 3 años los impuestos fueron subidos 6 veces. Cada vez que subieron los impuestos, las 6 veces, la recaudación bajó, como nos indica la curva de Laffer. Parece que estos gobiernos no escucharon sobre Laffer, pero nosotros sufrimos las consecuencias. Cada aumento de impuesto significó más recesión y menos recaudación. Si hubiéramos puesto una limitación al poder del Estado de cobrar impuestos, entonces quizás no hubiéramos sufrido esas recesiones y probablemente tampoco la crisis. Nosotros pensamos que los aumentos de impuestos deben ser plebiscitados. Entonces,
Si el Estado quiere aumentar impuestos, que se plebiscite. Y si más del 50% del pueblo lo aprueba, se aumenta. Probablemente estos aumentos de impuestos no hubieran sucedido y hubieran tenido que bajar el tamaño del Estado. Y después, acá hay el mensaje optimista. Creo que vamos a ver democracias cada vez más sólidas en todos los países emergentes. Creo que el gráfico que vimos sobre cómo aumentó en los últimos años el porcentaje de democracias está muy atado al desarrollo. La democracia se solidifica cuando le da a sus ciudadanos un alto poder económico. Cuando la democracia fracasa económicamente, es una democracia débil e inestable. Y ¿cuándo le puede dar la democracia un alto poder adquisitivo a sus habitantes? Y cuando establece la libertad. Y esta libertad económica vemos que está prevaleciendo. Cada vez hay más países que liberan sus economías, que desregulan y que las abren. A medida que más países puedan darle un alto nivel, vamos a ver democracias mucho más estables. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos, então, a participação do senhor Henrique Dual. E agora, então, eu dou início à segunda parte do painel, na qual contaremos com a participação da plateia, que pode enviar suas perguntas por escrito. E vou até pedir para vocês pararem de enviar pergunta, porque eu já estou aqui naufragando em meio a tantas perguntas. Então, vamos lá. A primeira eu vou dirigir ao senhor Armando de la Torre, que é a seguinte. Não há identificação do autor da pergunta. Os latino-americanos depositam historicamente uma esperança muito grande nos políticos e nas políticas públicas. Acreditam ingenuamente que é o governo que irá gerar o desenvolvimento e a riqueza tão esperados. Como alterar essa visão fantasiosa, sabendo que os governos tendem a tornar-se um fim em si mesmos? Oímos hace unos minutos que tal vez la crisis de la Argentina no se hubiera dado si hubiera límites para el gobierno para aumentar los impuestos. Si los gobiernos, por ejemplo, están obligados a no tener déficits presupuestarios, eso hace que el gobierno nunca sea un fin, sino nada más que un medio. Pero si el gobierno tiene el poder para gastar el dinero mucho más allá de lo que recauda, se ha convertido en un fin en sí mismo y se convierte así en un enemigo de la libertad de los ciudadanos. Quien dice eso, dice otra cosa. Por ejemplo, es poco conocido que los llamados países desarrollados o desenvolvidos, en el lenguaje portugués, crecieron y se desarrollaron cuando la proporción del sector público comparado con el Producto Interno Bruto del país era menos del 10%. En algunos casos, como los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XIX, era alrededor del 4% del Producto Interno Bruto. Hoy sabemos que los gobiernos se gastan en Europa en promedio cerca del 40% del Producto Interno Bruto. Algunos países llegan al 46%, como los escandinavos. En el caso de Israel llegan al 52% porque tienen problemas de seguridad especiales. En Estados Unidos está cerca del 24%. Y ayer oí aquí a un distinguido representante de la economía brasileira decir que el Estado consume alrededor del 34% del Producto Interno Bruto del país. Bien, pues otra forma de hacer que el gobierno no se convierta en fin en sí mismo, sino en solo un medio, es prohibir que el sector público nunca suba más allá del 10% del Producto Interno Bruto, porque eso le pone un límite fácilmente constatable para que los gobernantes no se erijan en dueños y señores
de la vida de los ciudadanos a través de los impuestos. Quien dice eso puede decir muchas otras cosas, por ejemplo, vigilar muy de cerca, aunque en América Latina eso no es tan urgente ahora, los gastos militares y los usos que se pueden hacer de los ejércitos. En el caso de los Estados Unidos y de Europa es algo diferente, porque los gastos militares están aumentando desde el 11 de septiembre y eso es sumamente peligroso, porque eso significa que los gobiernos se sienten capacitados de ser los gendarmes del mundo entero, de poner el orden o la pax americana o europea o la que sea en el mundo a su antojo, y entonces en esos países llamados desarrollados el gobierno se convierte otra vez en fin en sí mismo y no en un medio. En otras palabras, la única forma de evitar la tendencia casi inevitable de todos los gobiernos del mundo, aun de los democráticos, a crecer en exceso, a gastar en exceso, a controlar en exceso, es que nosotros los controlemos constantemente a ellos. Muito obrigada, Armando de la Torre. Outra pergunta não identificada para Olavo de Carvalho, uma questão conceitual aqui. Nós estamos, aqui ele cita uma situação hipotética. Estamos num ambiente com cerca de 2.000 pessoas, sendo que dentre elas uma está fumando. Considerando que isso atinge a liberdade dos outros, pois a saúde dessas 2.000 pessoas são afetadas, o senhor considera isso uma atitude democrática? Se eu provar que a sua saúde corre algum risco por causa do cigarro fumado a 50 metros de distância, eu talvez leve em consideração a sua pergunta. Mas eu afirmo, por outro lado, evidentemente, esse fanatismo antitabagista imposto pela Organização Mundial da Saúde a todo o mundo e baseado em pesquisas falsas, tá certo? É um dos perigos para a democracia. A medicalização da sociedade é um perigo terrível para a democracia. Você não pode fazer da classe médica uma classe legisladora, tá certo? Que tudo aquilo que ela acha que faz mal se torna proibido no dia seguinte. Eu não pedi a ninguém para administrar a minha saúde, e eu acho que você viver numa sociedade onde sua saúde é administrada pelo Estado, uma vergonha, e eu prefiro antes ficar doente do que viver sob um regime desse. Se a gente reduzir esse universo de 2.000 pessoas assim para 5 pessoas num ambiente fechado, aí você concorda comigo que faz mal para a saúde? Fumante passivo não existe, isso é uma fraude. Não, isso aí, você pega os dados da própria Organização Mundial de Saúde, não há nada que indique que esse fenômeno exista nas publicações da Organização Mundial da Saúde, da própria Organização Mundial de Saúde. Bom, eu não estou aqui para contestar, mas, enfim, é uma discussão. Há provas de que faz muito mal à saúde, facilidade, não é? Veja, a facilidade com que a opinião pública inteira assimila qualquer advertência vindo da classe médica é absolutamente assustadora. O sujeito da classe médica falou, todo mundo imediatamente acredita. Digo, não há nenhum meio de verificar. Vocês já viram alguma discussão séria a respeito deste fenômeno? Não. Você só vê a propaganda antitabagista para tudo quanto é lugar. Os dados não são sequer divulgados. Por exemplo, os senhores sabem que nas pesquisas feitas na antiga União Soviética e na China, nunca se conseguiu correlacionar fumo nem com doenças cardíacas, nem com doenças pulmonares? Isso nunca foi divulgado. Então você vê que não adianta a gente falar de democracia quando existe um problema básico de informação. Por exemplo, no tempo de Thomas Jefferson nem mesmo imaginava a possibilidade de que alguém viesse a controlar as próprias fontes formadoras da informação circulante desde dentro da psique do indivíduo. Hoje existe meio de fazer isso. A democracia do tempo de Jefferson não precisava se precaver contra isso. Hoje nós precisamos. Bom, a discussão aqui é mais ampla, né, sobre tabagismo, realmente, que nós nos reunimos aqui para conversar. Meu pai morreu, infelizmente, pelo consumo excessivo de cigarro, de efizema pulmonar. Um momento. A Organização Mundial da Saúde não só autoriza, como incentiva os médicos aqui. Qualquer tabagista que morra de doença pulmonar
seja dado como causa-morte tabagismo, independentemente da constatação do vínculo causal real. Isso é uma tremenda falsificação de estatística que existe há 10 anos. Não diga seu pai morreu por causa do tabagismo. Morreu, sim. Morreu por doença pulmonar, por doença cardíaca. O tabagismo só pode ser afirmado como causa-morte se for verificado no caso específico. Se é por extensão de estatística, isso é uma fraude monstruosa. Olavo, Aliás, as outro indústrias- dia morreu uma tia minha aos 91 anos. Fumou até a véspera. Qual é a causa-morte que constou? Tabagismo. Bom, não vamos polarizar aqui a discussão. A gente continua esse debate depois lá fora. E eu Além disso, eu não continuo ligo pra esse discordando. negócio de morrer. Vamos em frente. Bom, dirijo a pergunta então agora ao Fernando Limonge. Dadas as atuais condições econômicas e políticas do Brasil contemporâneo, existem condições propícias para ingressarmos em uma era totalitária no futuro próximo? Você que se mostrou otimista em relação à democracia. Então, vamos lá. Totalitária é essa a pergunta? Uma era totalitária no futuro próximo. Nenhuma. Você não vê nenhum risco, nenhuma possibilidade. Não, nenhum. E eu- Absolutamente, isso é coisa de lunático. Não há a menor chance, nós vivemos numa democracia, como qualquer outro país do mundo. A democracia tem suas regras, as pessoas se comportam de acordo com essas regras. A democracia se define pelo direito de participação, e a participação se estende, ela traz resultados, mas totalitarismo é uma coisa muito diferente. Na verdade, totalitarismo, se nós formos olhar o conceito de totalitarismo e as previsões feitas sobre o totalitarismo, dizia-se que regimes totalitários eram imunes à mudança, imunes à transformação. Os regimes totalitários caíram assim, em um ano. Esse é o erro de previsão maior que existe na ciência política. Foi um total erro. É uma ideologia absurda isso. Então, nós não temos nenhum risco de viver sob totalitarismo. Disso nós estamos bem certos. Nós vamos viver sob democracia. É diferente. Às vezes é um temor alarmista em relação a possíveis mudanças dentro do país, de governo e tal, então não sei, imagino que seja nesse sentido. Eu não posso entender. Eu não Muito consigo bem. entender o que Concorda, tá querendo, Olavo? o que há de Olha, totalitarismo. eu concordo sim, mas com a seguinte ressalva. O perigo que nos ameaça hoje não é realmente o totalitarismo. É, digamos, poderíamos até chamar de neototalitarismo, como democracia corrompida, estragada desde dentro. Quer dizer, pseudo-democracia. Isso sim é um risco, mas totalitarismo propriamente dito, totalitarismo explícito, não. Isso você tem toda a razão. Olha, eu só acho que fica complicado se a gente puder passar juízos de valores, os mais diversos, de acordo com preferências bastante idiosincráticas, sobre se um regime é bom, mau, isso ou aquilo. Quer dizer, eu prefiro trabalhar com definições claramente feitas. Quer dizer, se eu disser que porque alguém fuma eu vivo num regime totalitário, ou se porque alguém é proibido de fumar eu vivo num regime totalitário ou a democracia está em risco, aí não tem condições de debater. Porque nós não temos um mínimo de acordo semântico sobre o que nós estamos falando. Então, se nós não soubermos sobre o que é democracia, definir democracia e trabalhar em cima dessa definição, nós vamos ficar dialogando feitos surdos e mudos. E ninguém vai se entender. Aí cada um vai poder falar o que bem entender, sem nenhum compromisso com nada. É preciso ter algum compromisso com alguma coisa. Então, nós precisamos partir de definições, de operacionalizações, de uma certa objetividade quanto a parâmetros do que nós estamos falando. Senão nós vamos falar sobre o que bem entendemos do jeito mais livre e mais irresponsável possível. Bem, Armando de la Torre, gostaria de fazer uma observação. Diga. Una observación muy breve. No hay que olvidar que no en la América Latina, fuera de la América Latina, los fundamentalismos religiosos son en alguna forma expresiones de visiones totalitarias y que presentan para el resto del mundo un peligro, ahora que tienen además la posibilidad del acceso a armas nucleares, muy peligroso.
No olvidemos los fundamentalismos religiosos del signo que sea. Muito bem colocado. Armando de la Torre, eu justamente ia lhe encaminhar uma pergunta do economista Guilherme Abreu Vrege. O senhor acredita que a questão ambiental possa ser resolvida sem a intervenção do governo? O senhor não acha que os altos custos impossibilitariam a resolução do problema ambiental entre os afetantes e os afetados? Enfim, eu acho que a síntese seria que os altos custos dessa proteção ambiental seriam impossíveis sem a intervenção do governo, né? Acho que basicamente é essa a questão, se eu entendi. Yo mencioné al Premio Nobel de Economía Ronald Coase, que tiene un famoso teorema que dice que los problemas ambientales, si los costos de transacción son bajos, son pequeños, cualquiera solución que se haga siempre escogerá la solución libremente más eficiente. Quisiera dar ejemplos, pero como me llevaría 3 o 4 minutos, no tengo derecho a hacerlo. Pero sí hay estudios muy serios, cada día más abundantes, sobre cómo el mercado, a través de acuerdos libres, puede solucionar problemas ambientales e inclusive salvar especies en extinción. En Lesoto, en África, los elefantes estaban prácticamente extinguidos y los últimos elefantes que quedaban, unos 300, fueron distribuidos por el gobierno haciendo un experimento entre las distintas tribus o aldeas de Lesoto. Naturalmente, cuando ya los elefantes eran propiedad privada de una aldea o de una tribu, los cuidaban, no los mataban, y no querían que los matara nadie tampoco para aprovechar el marfil. Lo cierto es que 8 o 10 años después, el número de elefantes en Lesoto había regresado al mismo número de hacía 30 años antes. El mercado puede lograr soluciones las más eficientes sin la necesidad de la coacción del Estado. No hay tiempo aquí para desarrollar ese punto, pero lo dejo para su interés o su estudio, el ver cómo hoy día se analiza en qué forma las transacciones voluntarias entre afectados y afectantes, entre víctimas y victimarios, tienen soluciones mejores y más eficientes y a menos costo que las soluciones impuestas por el Estado. ¿Puedo aprovechar para decir 2 cositas más todavía? Una cosa que también yo nada más que mencioné y quiero llamar la atención sobre ello es que entre los peligros para la libertad está la desintegración de la familia. Hoy día en Suecia 6 de cada 10 niños nacen fuera de un matrimonio estable, nacen a una mujer soltera. En los Estados Unidos la proporción es 4 de cada 10. En Venezuela 8 de cada 10 de los jóvenes llegan a los 18 años sin haber vivido con el mismo padre y la misma madre bajo el mismo techo. O sea, la desintegración familiar avanza a pasos agigantados. ¿Y por qué lo digo? Lo digo por el hecho de que hay mucha deserción paterna, mucho hombre que engendra hijos y se va. Y da la casualidad que los valores que permiten que el hombre sea libre, los hábitos que hacen que el hombre sea productivo y creativo, las actitudes que hacen que el hombre sea responsable en lo que hace, se forman principalmente, pero de una manera decisiva, en la familia estable. Y en la medida en que nosotros permitimos que la familia se disuelva tan fácilmente, y sobre todo que nosotros los hombres nos divorciemos de nuestras responsabilidades para con nuestros hijos, estamos sin pretenderlo sembrando las semillas para una sociedad de hombres y mujeres que no saben apreciar lo que valen, lo que es su dignidad y por tanto quieran ser libres.
Bom, uma pergunta então a Fernando Limonge, do estudante Fábio Rolim. Você acha que a migração partidária no Brasil afeta a democracia representativa? Mudamos de plano completamente, né? Primeiro, um comentário. Talvez a pergunta anterior fosse autoritário em lugar de totalitário. Quer dizer, aí é questão semântica. Na ciência política, autoritário e totalitário significam coisas completamente diferentes, acredito que na linguagem comum também. Quer dizer, quanto à possibilidade de uma reversão autoritária, nós voltarmos a uma ditadura, a um regime autoritário, eu também acho que as probabilidades são muito baixas e muito pequenas. Com relação à migração partidária, a questão da democracia no Brasil, a migração partidária já caiu bastante no Brasil em relação ao que era no início da transição democrática. Então, parte dessa migração partidária aconteceu porque nós transitamos de um regime autoritário peculiar que permitia eleições, que tinha eleições, em que nós tínhamos um bipartidarismo imposto e que se passou ao pluripartidarismo concomitantemente à democratização. Então, portanto, de certa forma, era natural que políticos mudassem de partidos. Eles tinham que sair do MDB e da Arena. Esses partidos foram extintos. E eles precisavam, então, esperar as eleições ocorrer para ir conhecendo a distribuição de preferências do eleitorado. Então, houve um processo de ajuste aí que já está bastante avançado e, portanto, o número de migrações partidárias está caindo. Houve também erro de legislação que já foi corrigido. Que erro de legislação? O principal erro de legislação era calcular a distribuição no tempo da TV e vários outros benefícios conforme a distribuição de cadeiras no ano anterior, com o que você tinha um alto incentivo a trocar de partidos ou a contratar políticos para aumentar a sua bancada, para depois, então, ter um horário maior na TV, obter algum cargo, fundo partidário, etc. Esses, várias outras distribuição de recursos eram feitos pela bancada no ano anterior e não pelo resultado eleitoral. Isso foi corrigido. Esse ano, essa última legislatura, a migração partidária já caiu bastante. Já está bem baixa. Então, eu não vejo que esse seja um problema gravíssimo ou que afete a democracia brasileira. Quer dizer, ele já está sendo sanado naturalmente, digamos assim, pelas leis do mercado político, com correções da legislação. Eventualmente ainda serão necessárias algumas correções do ponto de vista legal, mas, dada a complexidade do sistema político brasileiro, dado o fato dele ser um regime, o Brasil ser um país federal, em que eleições para diversos cargos ocorrem ao mesmo tempo, com lógicas radicalmente diferentes, como eleições proporcionais ocorrendo ao mesmo tempo que eleições majoritárias, e outros detalhes que tornam esse sistema muito complexo, de alguma forma, esse sistema precisa de um certo respiradouro, ele precisa de uma certa maleabilidade. Uma dessas maleabilidades é, às vezes, a troca partidária. Então, ela deve continuar ocorrendo sempre em pequeno número, o que não é nenhum desastre, o que não é nada de diferente do que acontece na maior parte do mundo. Sempre em todos os países do mundo sobra um pouco de migração partidária. Então, acho que esse não é um problema gravíssimo. Talvez seja um dos maiores que nós temos, mas ele está já se resolvendo, está bastante bem encaminhado. Obrigada. Eu gostaria de dirigir uma pergunta para Henrique Dual, que nesse momento a gente está assistindo na Argentina um processo bastante delicado, crítico, que não se sabe muito bem como é que vai terminar. A gente está sentindo que há uma dificuldade muito grande do governo se manter no poder, apoiado com respaldo popular. Há uma dificuldade muito grande em convergir a opinião pública às necessidades, às exigências de um plano econômico severo. O senhor enxerga alguma ameaça real, algum perigo sério em relação à democracia nesse momento dentro da Argentina? Se o senhor enxerga algum perigo dentro do país nesse momento, algum risco de, alguma ameaça à democracia nesse momento, o surgimento de um novo regime, talvez um regime militar que se imponha pela força, já que há uma dificuldade tão grande nesse momento de conseguir aprovação popular
para as medidas econômicas necessárias para sanear o país. Yo creo que esos peligros nunca hay que descartarlos y siempre hay que estar vigilantes. Sin embargo, creo que las posibilidades de un gobierno militar o de una amenaza grave a la democracia son muy chicas. Recientemente acabo de ver una encuesta que se hizo hace un par de semanas y decía que el 90% de la gente piensa que hay que seguir con democracia, menos del 10% estaba a favor de un gobierno militar. Siempre hay un pequeño porcentaje de gente que no acepta la democracia o que no la quiere o que no cree en ella. Sin embargo, un porcentaje muy alto decía que no estaba satisfecho con lo que había resuelto la democracia. Pero la mayor parte de los argentinos piensan que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y no con menos democracia. Creo que hemos tenido una historia muy larga de golpes militares que han sido muy insatisfactorios. Eu tenho ouvido, porque eu tenho ouvido vários economistas preocupados com essa questão de que há uma dificuldade, parece que uma incapacidade nesse momento de se conseguir aprovação popular, uma troca de governantes constantes, e aonde isso vai ter, como é que se interrompe esse processo, se não, dizem alguns, temem alguns por medidas autoritárias. Lo que hay un peligro cierto es de un gobierno de izquierda. En este momento, el político de oposición más popular es una mujer, es una legisladora muy de izquierda. Sin embargo, no veo, aún ella no sería una izquierda no democrática. Entonces creo que va a tener dificultades para gobernar si es que llega a ganar, pero no creo que, de ninguna manera creo que sea una amenaza para la democracia en sí. Ahora sí creo que un gobierno de izquierda haría una democracia más inestable y creo que vamos a tener dificultades en los próximos meses y creo que vamos a tener que trabajar mucho para consolidarla. Pero no creo en el peligro de un gobierno militar o un régimen autoritario. Obrigada. Olavo de Carvalho. Pergunta da pós-graduanda da UNB, Silvia Bartolini. Em recentes incidentes ocorridos no âmbito do governo federal, e mesmo em incidentes envolvendo pré-candidatos à corrida presidencial de 2002, atribuiu-se à inteligência brasileira, exercida pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, o papel de estar trabalhando em favor do partido da situação e não do chefe de Estado, como define sua missão institucional. Na sua opinião, qual deve ser o papel de uma agência de inteligência em um regime democrático? Como estudante de ciências políticas, eu gostaria de saber que rumos o senhor daria à inteligência brasileira, uma vez, hipoteticamente aqui de novo, eleito presidente da República. Com a ressalva de que chamar de inteligência o serviço de informações é um eufemismo, em primeiro lugar, né? Com essa ressalva, vamos dizer o seguinte, esta análise desse problema é um daqueles em que diferentes planos de realidade se encavalam e provocam uma confusão desgraçada. Para a gente poder fazer uma abordagem objetiva e científica, é evidente que é necessário fixar e estabilizar os conceitos, como disse o professor Limonge, mas isto nunca basta. É necessário ter em vista, vamos dizer, a relação entre diferentes planos ou níveis de realidade, cujo relacionamento é sempre complexo. Por exemplo, existem setores que estão ligados a outros, que o que acontece não tem efeito no outro. Existem setores que são totalmente distintos, como, por exemplo, dizia Edmund Husserl que não existe uma trigonometria dos leões, nem uma embriologia dos triângulos. Ou seja, de uma dessas ciências você nada pode deduzir para o âmbito da outra. Nessas discussões que nós estamos aqui fazendo, e como em todas similares, existe uma tendência incoercível a confundir a discussão de sistemas com a discussão do problema das relações entre Estados. Liberalismo e democracia são nomes de regimes de organizações que subentendem a existência de um Estado soberano capaz de mantê-las. Portanto, a própria existência do Estado e que ele tenha a condição de se defender de seus inimigos para manter a democracia e o liberalismo não pode de maneira alguma ser resolvidos
desde premissas democráticas ou liberais, que simplesmente se trata de uma outra ordem de realidade. Tá certo? Então, na medida em que esses serviços de informação são órgãos para a manutenção da própria condição de existência do Estado, não há nenhum problema com eles. Tá certo? O problema é que eles começam a interferir em outras coisas que são internas à existência do Estado, como, por exemplo, o conflito entre partidos e forças políticas internas. Isso tem que ser evitado de qualquer maneira, a não ser quando uma dessas forças representa, vamos dizer, a introdução de um elemento adversário externo capaz de pôr em risco a segurança do Estado. Mas tudo isso, a gente tem que ter um cuidado enorme, sem esquecer, dentro dessas distinções de planos, aquela que era lembrada pelo famoso teólogo Reinhold Niebuhr, que dizia que o seguinte, que sempre o padrão moral do indivíduo é sempre necessariamente superior ao da sociedade e do Estado. O indivíduo pode, tá certo, evoluir moralmente até um nível de santidade. Nenhuma sociedade ou Estado pode isso. Portanto, a cobrança moral que se faz de um Estado tem que ser sempre muito inferior àquela que se faz do indivíduo. O indivíduo pode tranquilamente renunciar à sua vida pela vida de um outro, mas um Estado pode fazer isso? Não. Portanto, existe uma distinção de planos. Eu acho que a questão do liberalismo e democracia não tem nada a ver com relação entre os Estados. Né? Obrigada. Pergunta a Limonge, do diretor da de Tributos, Isaías Chucasas. Perdão, algumas palavras, algumas letrinhas eu não estou entendendo aqui, Júnior, ou qualquer coisa parecida. Bom, qual a explicação que o senhor daria para regimes fortes, para que regimes fortes apresentem melhores resultados de economia? Por exemplo, Brasil saiu do 49º PIB do mundo, em 21 anos passou para o 8º PIB do mundo. A China cresce mais ou menos 9 a 10% ao ano, e o Chile, Pinochet deixou o país situado entre os países estáveis, economicamente falando, e cresceu bem mais do que atualmente. A relação simplesmente não existe. Quer dizer, esses dados que eu estava apresentando são parte de um trabalho bastante longo, um trabalho feito por 4 professores universitários, procurando justamente estabelecer a relação entre regime político e crescimento econômico. Nós trabalhamos com dados entre 1950 e 1990, fazendo essa classificação de regimes e depois comparando o crescimento econômico. O resultado que nós temos é que regime político não faz diferença para crescimento econômico. Democracia e regimes autoritários crescem mais ou menos na mesma taxa. Não há diferença. Os exemplos citados na pergunta são os exemplos de grande sucesso de regimes autoritários. Mas não é possível, a gente não pode esquecer os grandes fracassos de regimes autoritários. Existe um sem número de fracassos. Para cada um bem-sucedido, você tem também um fracassado. Então, não é verdade, e nem, se você for olhar, os regimes autoritários são aqueles que tiveram as melhores taxas de crescimento. Existem democracias que cresceram muito rapidamente, por exemplo, as europeias do pós-guerra até hoje. A maior parte delas dobrou sua renda per capita nos últimos 30 anos. Então, essa relação é simplesmente falsa, ela não se sustenta a análise estatística. Regimes políticos apresentam taxa de crescimento similar. O que é engraçado é que os regimes afetam mais, e isso foi uma surpresa para nós quando estudamos e fizemos esse trabalho, afetam mais diretamente a taxa de crescimento populacional do que o crescimento econômico. Regimes autoritários têm um crescimento populacional muito maior do que regimes democráticos, e isto controlado para tudo. Tudo que você possa imaginar, com todas as técnicas estatísticas sofisticadas que você possa fazer. Então, você citar apenas exemplos, voltando à questão, de casos bem-sucedidos, não é a melhor técnica a fazer, você precisa comparar todos. Então, se você só seleciona os tigres, você vai falar, bom, então, olha, vejam, todos os tigres são autoritários. Mas e os fracassos de regimes autoritários? E o Zaire? Onde está nessa pergunta? Não foi citado. Por quê? Porque é um caso de regime autoritário extremamente fracassado.
A Argentina é autoritária. Mas tem vários regimes autoritários extremamente frágeis do ponto de vista econômico. Então, não é verdade isso de que você precisa de um regime autoritário para crescer. Isso é simplesmente falso. Obrigada. Pergunta Armando Della Torre, da estudante de comércio exterior Rosane Celi. As medidas protecionistas adotadas por países desenvolvidos, que frequentemente são alvo de críticas e indignação, não estariam baseados nas exigências do próprio mercado do país? Essas medidas que prejudicam os países em desenvolvimento no curto prazo, uma vez que tais países não competem com igualdade de produção, não poderiam, no longo prazo, impulsionar empresas ao desenvolvimento. Portanto, partindo da premissa que é diretamente proporcional o nível de exigência com a qualidade final do produto, não é direito dos países defender o seu mercado interno? Quando esses interesses podem ser considerados exagerados ou desiguais, e qual o órgão multilateral que pode julgar essas questões com imparcialidade? Eso es una pregunta algo compleja. Efectivamente, todos los países desenvolvidos y no desenvolvidos practican el proteccionismo. Los Estados Unidos acaban de subir en 30% los aranceles al acero importado, perjudicando a Brasil. Europa tiene una política agrícola que perjudica a la América Latina para proteger a sus antiguas colonias africanas. Y dentro de la misma Europa, la fuente principal de disputas en la Unión Europea son las políticas proteccionistas agrarias, en particular de Francia. Entonces, todos los países practican el proteccionismo. Pero, de nuevo, la razón de esta práctica indeseable es porque los estados han crecido, se han arrogado potestades que no le corresponden. En el año 1900 el comercio mundial era más libre que hoy. En el año 1900 la estabilidad monetaria basada en el patrón oro era más firme que hoy. Pero del 1900 para acá, por razones múltiples, los estados crecieron, y en la medida que crecieron los estados con nuevas atribuciones, con nuevas funciones, entonces el comercio, la productividad, el nivel de vida de los pueblos sufrió. Tenemos que sacar a todos los estados del mercado. Los estados están simplemente para asegurar que se cumplan los contratos, punto. Fuera de eso, los mercados, los estados no tienen que proteger ni defender a nadie, dejar que las personas se defiendan compitiendo lealmente con reglas iguales para todos. Es muy doloroso ver que quiebra una firma, pero es más doloroso ver que muchos otros siguen pobres porque se quiere ayudar a una firma que ha quebrado por mala administración o por mala gestión de sus gerentes. Ahora, dicho todo esto, yo creo que el mercado por sí solo no basta y que hay que estimular la solidaridad entre los hombres para los casos extremos en que la situación humana toca fondo, como es, por ejemplo, el caso mismo de la Argentina. Yo creo que deberíamos mostrar un poco más de solidaridad con los argentinos, pero en una forma que no sea estatal, sino privada. Inclusive en Argentina hay mucho talento que se puede aprovechar si hay inversionistas que están dispuestos a arriesgar un poco más de los costumbres por solidaridad con los argentinos. Pero eso siempre tiene que ser sobre una base totalmente privada y espontánea y nunca dirigida ni controlada por ningún Estado. Y la última cosa que quiero decir,
hay la tendencia a pensar que todo tiene que hacerse multilateralmente o, en el mejor de los casos, bilateralmente. Yo digo que hay que renunciar a la protección, que hay que abrir las fronteras, que hay que eliminar las aduanas, que hay que acabar con los aranceles, que hay que terminar los subsidios, aunque sea unilateralmente, porque el país que hace ese, en poco tiempo acabará por imponerse a los demás que siguen con las prácticas equivocadas. Armando, e qual seria o órgão multilateral que você acha capaz de julgar essas questões com parcialidade? A OMC? Qual seria o órgão? Ao final da pergunta, qual seria o órgão internacional multilateral capaz de julgar essas questões com imparcialidade? O cérebro humano, talvez. Cérebro. Hagamos un experimento mental, como diría Husserl. Supongamos que el gobierno de Brasil hoy decide suprimir todas las alfándegas, ¿no? Todas las aduanas, todos los aranceles, de pronto, unilateralmente. Bueno, primero, eso significaría un acto de confianza del gobierno brasileño en sus propia gente, en sus consumidores y en sus productores, y eso sería magnífico. Pero segundo, eso significaría que todo el mundo entonces querría invertir en Brasil, porque puede importar materias primas, equipo, lo que quiera, para poder competir desde Brasil con otros países, con otras empresas. Entonces los alemanes, los japoneses, los norteamericanos, los canadienses, todo el mundo vendría a Brasil, porque sería entonces el país de la oportunidad. Y no sería cuestión de esperar 20 años para que se vean los resultados. A los 6 meses el nivel de vida de este país ha subido y la calidad de los consumidores y además la flexibilidad para consumir distintas cosas se ha multiplicado en Brasil, y Brasil pasaría a ser el ejemplo de todos los demás. Quien dice terminar con las alfándegas o con las aduanas, yo sugería a unos amigos argentinos muy brillantes que nos visitan allá en Guatemala con frecuencia, entre ellos Juan Carlos Kachanowski, que por qué no hacían también otra cosa en el orden monetario, unilateralmente, declarar en Argentina unilateralmente la libre negociación de divisas, de tal manera que sean los argentinos y no el Estado argentino el que decida si quiere la gente hacer sus transacciones en pesos, en dólares, en libras esterlinas, en francos suizos, que a los argentinos se les devuelve la libertad de poder decidir qué moneda quieren hacer. Eso sería otro acto de confianza en los argentinos que atraería enormes inversiones para Argentina. Quien dice la alfándega en Brasil y lo monetario en Argentina podría añadir otras muchas formas de liberar a los ciudadanos de los distintos países de la pesada mano visible del Estado y dejar que la mano ligera e invisible del mercado nos permita por fin ser libres productores, libres consumidores, libres hombres y mujeres que comerciamos sin que tengamos necesidad de nadie que nos diga qué tenemos que hacer. Pergunta a Olavo de Carvalho, da estudante de Direito Thaís Santos. A sociedade civil organizada não seria um instrumento atual para realizar o processo totalitário através da transformação dos crimes em vícios, como expôs Hannah Arendt em Origens do Totalitarismo? Bem, uma das ideias é precisamente essa. Eu não sei se o termo totalitarismo se aplica. Seria mais fácil falar em neototalitarismo, totalitarismo disfarçado. Não é isso? Eu não tenho a menor dúvida de que esse conceito da sociedade civil organizada é a melhor maneira de você matar a democracia o mais rápido possível. Porque é exatamente você refazer com outro nome a antiga organização do Partido Comunista. O Partido Comunista também permanecia distinto do Estado. Ele era a sociedade civil, mas ao mesmo tempo estava integrado com o Estado, na mesma ideia do Estado totalitário, que era o Estado ampliado. Agora, hoje, todas essas ideias estão sendo vendidas novamente como se fossem muito democráticas. E como mudou o rótulo, ninguém percebe que é exatamente a mesmíssima coisa, né?
Esse, sem dúvida, é um dos perigos fundamentais para a democracia. Mas um outro perigo, aliás, complementando aqui o que disse o professor Armando Della Torre, é a simples ideia de que deva existir um fórum internacional, um órgão internacional capaz de decidir essas coisas. Quando ele diz que o único órgão capaz de decidir isso é o cérebro humano, ele está querendo dizer exatamente isso. Quer dizer, quem tem que decidir isso é cada um, é o indivíduo humano, no exercício da sua liberdade, e não algum órgão nacional ou estatal. Quer dizer, um grave problema que existe na doutrina liberal de todo o mundo é que essa doutrina também se formou ao fio dos combates contra o Estado Nacional. Então, de certo modo, ela se encontra hoje indefesa contra o novo Leviatã mundial que vai se formando. Não adianta nada você ter derrubado um monte de Leviatãzinhos, tá certo? Mas para derrubá-los você construiu um outro maior com sede em Genebra, em Nova York, ou onde quer que seja. Né? Bem, eu gostaria então agora de agradecer a participação dos painelistas todos que debateram o tema O Futuro da Democracia e Seus Inimigos. Muito obrigada a todos. E a vocês que nos acompanharam. Convidamos o presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Pedro Chagas, para fazer uso da palavra. Boa noite, serei breve. Eu acho que a grande conclusão de todos os trabalhos que tivemos na noite de ontem e no dia inteiro de hoje é que todos nós temos muito que fazer. Algumas visões nos dão otimismo, como foi já debatido. Amartya Sen lembra que nunca houve grandes fomes endêmicas em regimes democráticos. Eu recordo também que Bobbio escreve que nunca houve guerras entre regimes democráticos. Democracia como um procedimento de tomada de decisões, eu acho que é outra conclusão aqui do evento, necessita de outras instituições sociais para garantir a liberdade, tais como o Estado de Direito, tais como a economia de mercado, mas exigem também valores democráticos. E eu acho que esses valores democráticos são um exemplo, nós tivemos aqui hoje e ontem de noite no debate franco, porque um desses valores é o valor da tolerância, um outro valor é o valor da não violência, e por fim, eu acredito que um terceiro valor importante que nós devemos nos irmanar é de que todos nós, todos os seres humanos estão unidos num destino comum, e esse é um valor que a democracia deve levar a todos os cantos do mundo. A ascensão dos regimes democráticos foi também objeto de análise e nós devemos contribuir com isso, aprofundando internamente no Brasil as instituições que garantem a democracia e a liberdade e externamente repudiando todo tipo e qualquer tipo de regime que vá contra esses princípios. Em função disso e em função dos seres humanos estarem unidos num destino comum, nós gostaríamos de fazer uma declaração que estará sendo distribuída ao final do evento, de repúdio à ditadura cubana. O Instituto de Estudos Empresariais deseja ressaltar que um dos consensos dos debates é o reconhecimento da democracia como valor universal. Assim, prestando solidariedade ao povo cubano, denunciamos os crimes da mais antiga ditadura na América Latina, que viola sistematicamente as liberdades políticas, de imprensa, de livre associação, direitos humanos, direitos civis, liberdade de ir e vir, liberdade de empreender, e apelamos por imediatas eleições livres sob supervisão internacional. Denunciamos os crimes do ditador Fidel Castro para que as autoridades judiciais globais competentes, Tribunal de Crimes contra a Humanidade, levem a juízo o ditador Castro, a exemplo do saudável processo ocorrido com o também ditador Pinochet pelo juiz Baltazar Garzón. Repudiamos o uso de símbolos da ditadura cubana em eventos ou fóruns de debates, cujos líderes defendem e se reúnem sistematicamente com o ditador cubano. Solicitamos que as pessoas, em face das eleições e em face da democracia brasileira, no próximo outubro, se revelem previamente os candidatos, suas posições e seus juízos de valor quanto à ditadura cubana. Acredito que seja uma contribuição do IEE e uma contribuição das pessoas que fazem a democracia brasileira para que a democracia se alargue e se estenda por todos os cantos da América Latina e a posterior do mundo.
Agradeço a todos pela presença e agradeço também a uma série de pessoas que ajudaram e oportunizaram o evento aqui de hoje. Posso citar os patrocinadores, posso citar os apoiadores, os colaboradores, os painelistas, todos aqui. Muito obrigado e até o ano que vem.